Compreendo que deseja um texto extremamente detalhado e abrangente sobre a apresentação dos alienígenas em 2025. Para fornecer um conteúdo com essa densidade, irei expandir o interesse humano pela existência de vida extraterrestre tão antigo quanto a própria civilização. Desde que os humanos começaram a observar os céus, estrelas e corpos celestes sempre foram associados a deuses, mitos e fenômenos sobrenaturais. No entanto, foi no século XX que as ideias sobre extraterrestres deixaram de ser especulativas e se tornaram um campo de estudo científico e cultural. Impulsionado por avanços tecnológicos e eventos globais misteriosos. Os séculos de mistérios e preparação muito antes da apresentação oficial dos alienígenas em 2025, havia evidências de que a humanidade não estava sozinha. Na antiguidade, textos religiosos e obras filosóficas mencionavam entidades celestiais ou seres de outros mundos. Exemplos incluem os Vimanas, na Índia Antiga, máquinas voadoras descritas em textos hindus, e anjos caídos e Elohim na tradição judaico-cristã. O Renascimento trouxe especulações mais sistemáticas, quando filósofos como Giordano Bruno sugeriram a existência de múltiplos mundos habitados. Com o advento do telescópio no século XVII, os cientistas começaram a entender que as estrelas eram sóis distantes, potencialmente cercados por planetas, alimentando a ideia de que o universo poderia abrigar outras formas de vida. Porém, foi no século XX que as coisas começaram a tomar proporções mais concretas, especialmente com o incidente de Roswell em 1947, que marcou o início da era moderna dos avistamentos de OVNIs. Relatórios sobre objetos voadores não identificados cresceram exponencialmente, especialmente nos Estados Unidos, na União Soviética e em países europeus. Além disso, projetos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, lançados na década de 1960, procuraram sinais de rádio vindos de civilizações extraterrestres. O aumento dos avistamentos e os arquivos secretos na década de 2010. Os relatos sobre OVNIs ganharam legitimidade, especialmente quando governos começaram a liberar documentos antes classificados. Em 2017, o Pentágono confirmou a existência do programa ATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais, que investigava avistamentos de objetos voadores que desafiavam as leis conhecidas da física. De 2020 a 2024, os sinais aumentaram exponencialmente. Fenômenos como luzes no céu em padrões geométricos, avistamentos simultâneos em diferentes continentes e gravações de pilotos militares descreveram objetos realizando manobras impossíveis para tecnologias humanas conhecidas. A humanidade estava prestes a ter uma revelação monumental, o Grande Dia, a chegada em 2025. O momento histórico em 18 de junho de 2025. Quando a ONU anunciou que representantes de uma civilização alienígena haviam solicitado um encontro formal com a humanidade. Este evento foi o resultado de meses de comunicação entre governos, cientistas e os próprios alienígenas. Os preparativos para o evento. A cidade de Genebra foi escolhida por sua neutralidade política e histórica. Infraestruturas foram preparadas para acomodar representantes de todas as nações, cientistas, religiosos e líderes culturais. Ao mesmo tempo, medidas de segurança global foram intensificadas, com as principais potências militares em alerta máximo. A transmissão foi anunciada com antecedência, permitindo que bilhões de pessoas se preparassem para assistir ao evento histórico. Nunca antes na história um único acontecimento conectou tantos seres humanos ao mesmo tempo. A aparição da nave-mãe às 15 horas UTC. O céu de Genebra foi tomado por uma luz intensa e, em seguida, uma nave colossal emergiu de um ponto que parecia ser um buraco no espaço. Ela não desceu rapidamente, mas pairou suavemente sobre a cidade. A nave não emitia sons, nem demonstrava sinais de agressividade. Seu formato era circular, com bordas iridescentes que refletiam as cores do espectro visível e além. Os primeiros representantes. Quando uma plataforma emergiu da nave, os observadores, como se autodenominaram, foram revelados. Eles eram humanoides, com altura média de 2,5 metros, pele de tonalidade azulada e olhos grandes e profundos.
Sua presença era serena, e uma energia quase magnética parecia envolver suas figuras. Eles não falaram imediatamente, mas uma comunicação telepática universal foi percebida simultaneamente por todos os presentes. A mensagem alienígena. Os observadores explicaram que monitoravam a Terra há milhares de anos e que tinham por princípio não interferir diretamente no desenvolvimento de civilizações emergentes. No entanto, eles consideraram que a humanidade havia atingido um ponto crítico em sua evolução, onde o contato direto era necessário para evitar a autodestruição. Os pilares da mensagem: unificação global. Os alienígenas enfatizaram que a sobrevivência humana dependia da cooperação internacional. Sustentabilidade planetária. Alertaram que o uso irresponsável de recursos naturais estava colocando o planeta em risco. Conhecimento compartilhado. Ofereceram tecnologias que poderiam resolver problemas como fome, doenças e mudanças climáticas, mas condicionaram sua entrega a compromissos éticos. Preparação para a integração cósmica. Explicaram que a humanidade fazia parte de uma comunidade universal de civilizações, mas precisava amadurecer antes de se integrar plenamente. Reações globais. A ciência e a tecnologia. Laboratórios e centros de pesquisa em todo o mundo começaram a colaborar em uma escala sem precedentes. As informações compartilhadas pelos alienígenas incluíam avanços em energia limpa, transporte interestelar e até mesmo cura de doenças antes consideradas incuráveis. Impacto cultural e religioso. Enquanto algumas religiões viam a chegada como uma confirmação de crenças espirituais, outras enfrentaram crises de fé. Novos movimentos religiosos surgiram, idolatrando os alienígenas como entidades divinas. O papel das potências mundiais. Governos reagiram com cautela, tentando equilibrar o controle do acesso à tecnologia alienígena com a necessidade de evitar uma corrida armamentista global. O futuro da humanidade. A apresentação de 2025 não foi um evento isolado, mas o início de uma nova era. Nos anos seguintes, a humanidade passou a enfrentar desafios éticos, sociais e filosóficos cada vez mais complexos. Os observadores continuaram a orientar, mas deixaram claro que o destino da humanidade ainda estava em suas próprias mãos. A revelação alienígena não apenas mudou nossa visão do cosmos, mas nos forçou a olhar para dentro e questionar quem realmente somos como espécie. Este evento marcou o começo de um novo capítulo, onde a humanidade começou a dar seus primeiros passos como parte de uma comunidade intergaláctica.